Olá pessoal, para fechar essa parte de design, vamos falar de mais dois conceitos aqui. Eles não estão ligados exatamente a design de classes, né? Mas aproveitando que a gente está falando sobre projetos, né, de sistemas orientados a objetos. Um deles é a refatoração, né? Então, um detalhe é o seguinte, ó, apesar da gente sempre tentar antecipar, né, deixando as nossas classes prontas para extensões futuras, nem sempre a gente consegue prever tudo. Então, pode chegar uma hora que a gente precisa reestruturar. O que é reestruturar? É você fazer né, uma alteração grande no sistema. Então, mexer, mudar uma classe, tirar uma classe, criar nova, mexer em métodos, né, para facilitar com que novas extensões aconteçam, né? Ou pode ser que às vezes, né, você começa a trabalhar numa empresa que não foi bem pensado o sistema lá no começo e agora ele precisa, né, ser estendido, então às vezes vale a pena refatorar, certo? Então a ideia seria refatorar para reprojetar as classes para manter um bom design, né? Outro detalhe que é muito comum, que ao longo do tempo as classes de uma aplicação cresçam, novas funcionalidades são adicionadas, portanto novos métodos são necessários nas classes. Mas chega uma hora que a coesão começa a ficar ruim. Então a classe foi até projetada, né, bem projetada lá no início, mas à medida que o negócio foi evoluindo, o negócio começou a perder um pouco a sua coesão. Então é hora de refatorar, ok? Mas uma dica muito importante aqui para quem já trabalhou com isso na empresa e já viu a dor de cabeça que isso causa. Isso é uma solução, mas é também uma dor de cabeça, né? Então é muito comum os desenvolvedores quererem refatorar o código toda hora e nem sempre pelos motivos certos, certo? Então, por exemplo, às vezes o cara entra na empresa, fez uma, né, estudou bem aqui na UFRA, saiu bem formado, vai trabalhar na empresa, aí vê um código ruim, eu vou mudar porque o cara que fez antes fez um código ruim, certo? Tem um detalhe, né? É necessário ver, é ruim mesmo ou é só uma questão de estilo e gosto? Porque às vezes não é que o código do cara é ruim, mas o cara tem um estilo de código diferente do seu, você quer se adaptar ao seu estilo. Repara que você vai estar gastando dinheiro da empresa, né, para uma coisa que não vai trazer melhoria no sistema, vai só adaptar ao seu gosto. Outra coisa que é muito comum é a pessoa refatorar porque conheceu uma API nova que é bem mais fácil de usar, certo? Cuidado com isso. É necessário avaliar se realmente é uma alteração que vai trazer benefícios ou se é apenas para seguir as tendências da moda, né? Então também vai ser um investimento, né, que não faz sentido. Outra coisa que eu já ouvi muito, né, a pessoa fala assim, não, tem que refatorar porque senão é impossível corrigir esse bug, né? Bom, pode ter situação que isso aconteça? Pode, né? Já vi também. Mas muitas vezes é preguiça de entender como a lógica funciona. Às vezes o código não está bem documentado, ele não está tão bem feito, então aí né, o desenvolvedor acha mais fácil fazer de novo. Mas ele esquece que às vezes nesse fazendo de novo ele pode corrigir aquele bug, mas inserir outros, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, certo? Então uma dica muito importante para refatorar é escrever testes, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes, né, de desenvolvimento baseado em teste, mas a ideia a ideia geral é a seguinte: toda vez que você inserir um código novo no sistema que já está pronto, crie, né, um teste antes. Então você deveria criar um método, né, para testar o que já tem, e aí quando você alterar, ver se esses métodos de teste continuam funcionando, certo? Então vou detalhar aqui as recomendações. Ó. O sistema deve ter um conjunto de testes adequado para suas funcionalidades. Se eles não existem, devem ser criados antes da execução das atividades de refatoração. Né, o que é um conjunto de testes? São métodos, né, que eles não são métodos que são para ser usados na hora que o programa está lá com o usuário. São métodos usados para testar o próprio sistema. Okay? Então são classes à parte que a gente usa para testar o próprio sistema. A refatoração deve ser feita primeiro mantendo as funcionalidades que já existiam, sem acrescentar nenhuma funcionalidade nova. Né, acontece muito assim, eu vou refatorar porque eu preciso fazer essa coisa nova e dá muito trabalho. Então primeiro você refatora sem colocar nada novo, ou seja, só para deixar a estrutura melhor. E aí passa pelos testes, e aí se passou pelos testes, aí sim, né, você acrescenta as funcionalidades novas. Aí você vai garantir que a sua refatoração não vai inserir problema que não tinha antes. Ok? Outra dica é a divisão em camadas. Né? Um dos nossos objetivos é minimizar a quantidade de alterações necessárias quando a gente precisa fazer alguma extensão. E uma das maneiras de fazer isso é a divisão em camadas. O que é a divisão em camadas? É você separar muito bem nas suas classes as classes que fazem interface com o usuário, ou seja, as classes de janelas, de botões, né, aquilo que o usuário tem acesso, das classes de regras de negócio, que é a lógica do seu programa, é o que realmente faz, e as classes de acesso a dados, que é aquela de salvar e recuperar dados. Então, por exemplo, estou fazendo um cadastro de uma padaria. Né, tem a tela ali do usuário, tem a lógica ali de como que funciona o estoque, o controle, né, os impostos a pagar, etc e tal, e tem a hora de salvar, que pode ser um banco de dados, pode ser um arquivo texto, um arquivo binário e por aí vai. A ideia é que fazer isso em grupos separados, certo? E com o seguinte detalhe: os níveis superiores conheçam os inferiores, mas nunca o contrário. Então, uma interface de usuário pode chamar o método da regra de negócio. A regra de negócio pode chamar o método do acesso a dados. Mas nunca é invertido. Por que isso é interessante? É porque é o seguinte, suponha que você começou a fazer o sistema da padaria lá do seu pai, e aí você salvava tudo num arquivo texto, ok?
Só que aí o negócio começou a crescer muito e tal, e você viu que valeria a pena salvar em banco de dados. Se as classes estiverem com essa separação, você pode vir aqui nas classes de acesso a dados, tirar e colocar outras classes, né, que em vez de mexer com o arquivo texto, mexe agora com o banco de dados. Se você mantiver os métodos aqui que a regra de negócio chama, o resto daqui para cima você não precisa testar. Está garantido que funciona, né, porque a regra de negócio só chama acesso a dados. Agora, se isso aqui tiver tudo misturado, né, tiver um autoacoplamento, aí pode ser que você, para simplesmente trocar de texto para banco de dados, você tem que mexer num tanto de classe. E aí isso aí vai dar um trabalho danado. Então, reforçando, pessoal, as classes de interface do usuário podem chamar métodos das classes de regra de negócio, mas não o contrário. Né? Por quê? Se as classes de regra de negócio não conhecerem a interface de usuário, ela pode ser alterada, né? A interface de usuário pode ser alterada sem mexer na lógica do programa. Então, suponha que a sua interface de usuário hoje é linha de comando. Né? Usa System Out, usa Scanner e tal. E aí você resolve mudar para a interface gráfica. Se a regra de negócio nunca chama métodos, né, da interface de usuário, você pode mudar aqui a parte de cima, de linha de comando para interface gráfica, que a regra de negócio nem vai ficar sabendo, para ela vai continuar tudo do mesmo jeito. Né? Então, o que a divisão de camadas promove é a diminuição do acoplamento. Como o acoplamento entre as camadas é baixo, a alteração é facilitada. Né? Então, da mesma forma que existe essa questão entre interface de usuário e regra de negócio, existe também da regra de negócio para acesso a dados. Então, a classe de regra de negócios é que sabe quando os dados precisam ser salvos e recuperados, certo? Lá que está a lógica, né? A inteligência do seu sistema. Então, ela precisa conhecer a classe de acesso a dados. Mas já as classes de acesso a dados, elas devem conhecer apenas os objetos que ela recupera. Mas ela deve retornar esses objetos e nunca conhecer as classes que realmente operam sobre eles. Então, né, para ficar mais claro aqui a questão de acesso a dados. Então, por exemplo, você tem um sistema que vai salvar os dados lá da padaria. Então, uma classe que represente um item da padaria, né, essa classe, claro, a camada de acesso a dados vai ter que conhecer, porque ela vai retornar esse objeto. Ok? Mas as classes que fazem as operações em cima desses objetos, lá da lógica do sistema que estão na regra de negócio, a classe de acesso a dados não deve conhecer. E com isso, né, você consegue trocar uma camada de acesso a dados de texto para uma camada de acesso a dados banco de dados, por exemplo, sem muita dor de cabeça. Tá ok? Então, recapitulando o que nós aprendemos nos últimos vídeos, nós vimos o que é acoplamento, né, que é quando as classes se relacionam umas com as outras e a gente quer que as classes se relacionem o mínimo possível, então a gente quer um baixo acoplamento. A gente viu também o que é coesão, que é um método ter uma única missão e uma classe representar uma única entidade. Então, quando os métodos e as classes são coesos, o meu sistema é mais fácil de manter. A gente viu os problemas causados pela duplicação de código, que são não apenas na hora de desenvolver, mas especialmente na hora de dar manutenção. A gente viu sobre design baseado em responsabilidade, né, que cada classe deve cuidar dos seus atributos e das suas funções. A gente viu também que existe o acoplamento implícito, que é quando a classe no código não se relaciona, mas existe uma dependência, né, implícita entre as classes, ou seja, você faz uma alteração na classe que causa reflexo na outra, mesmo que elas não se conheçam. E a gente viu, né, agora sobre refatoração, divisão em camadas, etc. Um ponto que eu queria chamar a atenção sobre essas questões, né, apresentadas de design de classes é que eles são princípios, né, e princípios são diretrizes e não medições exatas. Então, assim, é aquele tipo de coisa que você tem que seguir ao máximo, mas não existe uma fórmula mágica. Não existe assim, tem que ser X% de acoplamento, Y% de coesão. Né? Não existe a resposta certa em termos de design. Mas uma coisa é fato, se você seguir as diretrizes, com certeza você vai produzir um código com mais qualidade e mais fácil de manter. Então, mantenha em mente, eu preciso diminuir o acoplamento, eu preciso aumentar a coesão, eu preciso evitar a duplicação de código. Se você desenvolver um sistema com isso em mente, você vai fazer um sistema melhor, com melhor design e mais fácil de manter. Tá ok? Por hoje é isso. Até mais.